Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador William Godoy que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Bem-aventurados os que habitam a tua casa, louvar-te-ão continuamente. E assim seja. Amém. Amém. Regimentalmente, convido a todos os presentes para cantarem o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou, capital da erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos medos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Senhores vereadores, funcionários da casa, ao público que nos assiste presencialmente pelas redes sociais, uma boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, vereadora Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa e todos que nos assistem aqui presencialmente e quem nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 5/6/2023. Ofício número 037, 038, 039, 040, 041 e 042 de 2023 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei ordinário número 039, 040 e 043, 045, 046 e 047 de 2023.
Ofício número 156, 165, 167, 174 e 176 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 049 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 050 de 2023, que altera a lei número 6.467 de 17/12 de 2019. Projeto de lei ordinário número 051 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de adotações orçamentárias. Projeto de lei ordinário número 052, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação Canoinense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 053 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo e da outras providências. Projeto de lei número 54 de 2023, que retifica as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, Codeplan, e da outras providências. Projeto de resolução número 05 de 2023, que concede título de cidadão honorário a Ricardo Alexandre Mantoff, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 48 de 2023, que autoriza a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 015 de 2023, que autoriza a instituir o Dia Municipal de Combate ao Câncer Infantil e a incentiva o cadastro de doadores de medula óssea no município de Canoinhas. Indicações. Indicação número 282 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Carlos Eduardo Vipieski, secretário municipal de habitação, estudo de viabilidade para a criação do banco de materiais de construção. Indicação número 283 de 2023, de autoria do Zedil Ilho Godoy e professor Osmar, que solicitam à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Everton Ranton, diretor do Detracan, a instalação o mais breve possível de lombadas ou redutores de velocidade nas ruas Pastor Jorge Veger e Benjamin Constante, com atenção especial à sinalização da Benjamin Constante, visto que há uma empresa de transporte na via. Indicação número 284 de 2023, de autoria do Zedil William Godoy e professor Osmar, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras, melhorias com patrola e colocação de material na linha de ônibus do bairro Água Verde. Indicação número 285 de 2023,
de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, a criação urgente do serviço especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho para atender às demandas dos profissionais do poder público municipal. Indicação número 286 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stels Negroscope, secretária municipal de Educação, para que sejam realizadas parcerias com entidades privadas para aula de desenvolvimento de jogos de computador e videogame e simuladores virtuais. Indicação número 287 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Everton Ranton, diretor do DETRACAN, para que realize um estudo para a instalação de placas com limite de peso dos veículos no bairro Piedade. Indicação 288 de 2023, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras interino, a manutenção com colocação de material na servidão Henrique Jacó. Seria isso, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados a falar sobre matéria lidas no expediente. Vereadora Zenilda Lemos. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara de Vereadores, mas também aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhora presidente, a minha fala é com relação à indicação número 282, e aproveitando também que o secretário municipal de Habitação, Carlos Eduardo Vipies, que se encontra aqui na Câmara de Vereadores, eu iria marcar uma reunião, mas aproveitando que ele está aqui, eu já quero então fazer essa indicação e defendê-la. Faz algum tempo que se cogita a possibilidade da implantação, então, de um banco de materiais de construção. Como seria isso? Muitas pessoas fazem obras, reformas, e tem muitos materiais que acabam não sendo utilizados nas obras e que fica muitas vezes perdido. É um saco de cimento já aberto que não pode ser devolvido, é uma janela, uma porta. Então, qual é o objetivo dessa indicação para estudo, secretário? Que se crie, através de lei, um banco municipal, tanto de recebimento de doações de materiais de construção, quanto de doações. As pessoas, então, que quiserem fazer as doações, vão entrar em contato esse é o objetivo da indicação. Vão entrar em contato, então, com a Secretaria Municipal de Habitação, e agora nós sabemos que lá tem um engenheiro civil que vai facilitar muito esse trabalho, compondo a equipe, além de assistente social e de outros técnicos. E aí a prefeitura, então, faz a visita e traz esses materiais para o banco de doação, tudo quantificado e assinado. E nós sabemos que existe, de uma forma muito atuante, o Conselho Municipal de Habitação, que é aquele que vai deliberar sobre os pedidos. E aí esse próprio conselho, então, composto por entidades civis organizadas, vai estar dando, então, o direcionamento com o estudo técnico social de uma assistente social, vai estar dando o destino, então, de acordo com as famílias cadastradas. É uma forma de muitas pessoas estarem aproveitando o que não é utilizado nas construções e as famílias que precisam, então, vão ser beneficiadas com este programa municipal. Era isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadoras, vereadores presentes, público presente
e aos internautas que nos assistem. Sobre a indicação número 285, fala da questão do SESMIT. Eu já fiz essa sugestão e hoje, até num dos requerimentos, mais do que nunca, nós precisamos desse serviço vinculado à Prefeitura do município de Canoinhas, principalmente para dar uma avaliação justa aos nossos profissionais que aqui atuam. E esse serviço poderia ser estudado em fazer em parcerias com entidades, seja elas privadas, ou aquelas como o SESI, que já prestam esse serviço de qualidade há muitos anos e podem fazer um convênio junto à Prefeitura Municipal. Sobre a 286, é uma proposta de uma parceria. Alguns empresários aqui do município me procuraram, que eles estão com alguns centros de ensino na parte tecnológica e eles têm interesse em prestar um trabalho até mesmo voluntário, mas gostariam de uma parceria com a prefeitura até mesmo para direcionar os alunos e também para a emissão dos certificados, onde o custo seria muito pequeno para o ensino a prática de jogos. A gente pensa jogos de videogame, né? Primeiro, que a programação e a lógica que vem ali por trás dá um desenvolvimento muito grande ao raciocínio de um jovem. E outra, que na questão industrial, um dos pilares de desenvolvimento é a questão da simulação realística. E quando nós temos profissionais que têm um grande conhecimento de jogos, que incluem os princípios físicos, eles vão ser profissionais capacitados para oferecer esse pilar da indústria 4.0, que é a simulação realística. E por último, uma solicitação dos moradores do bairro Piedade, que me relataram que existem muitos caminhões pesados passando por alguns asfaltos que não são projetados para aquela situação e já estão danificados. Então vem a questão da Detracan fazer um estudo se realmente é possível que esses caminhões passem ou teriam que ser feita uma limitação de peso, como foi feito em alguns outros pontos da cidade. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Gostaria, se possível, o vereador André e vereadores William, professor Osmar, de assinar junto esses requerimentos ao Detracan. Essas indicações, obrigada. Eu até estava procurando aqui, mas não encontrei agora no celular, porque eu fiz um requerimento algum tempo atrás, solicitando informações sobre o valor que tem em caixa do Detracan. E o valor é relativamente alto. Salvo engano, é quase R$1 milhão que tem em caixa hoje. É mais... Então, eu lembro que é um valor aproximado de 1 milhão. Mas o que me causa até uma certa curiosidade é do porquê que esse valor não está sendo usado já. Eu sei que tem máquinas do Detracan que não estão funcionando, informações que eu tive de lá, que tem máquinas que não estão funcionando, máquinas de pintura que foram compradas, que não funcionam. E a gente vê, hoje, inclusive, andando pela Vidal Ramos aqui, uma falta de sinalização. Então, se tem esse valor em caixa, que seja utilizado esse valor para que tenha mais sinalização nas ruas e menos acidentes. A gente estava conversando agora há pouco com o seu Vilmar, acidente no Antônio Liller agora mesmo, um pouquinho antes de começar a sessão. Então, está tendo falta de sinalização e se tem esse valor em caixa, ele deve ser usado para o bem da população o quanto antes. Então, se me permitem assinar junto essas indicações, agradeço. Passamos, então, ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Senhora presidente? Com a palavra. Senhora presidente, eu solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 049/2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Projeto de lei número 052/2023, que autoriza a firmar termo de parceria e efetuar repasse financeiro à Associação Canoinense de Deficientes, a ACD, e adota outras providências. Também o projeto 053/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículos e dá outras providências. Coloco em discussão e votação o pedido de inclusão na ordem do dia para votação dos projetos de lei número 49, 52 e 53 de 2023. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Estão incluídos na ordem do dia os projetos de lei 46, 52, 49, 52 e 53 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 48 de 2023, que autoriza a cessão de uso de veículo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Cessão de uso de 2 veículos GMS-10 ao 3º Batalhão da Polícia Militar de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 48 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2023, que autoriza a instituir o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil e incentiva o cadastro de doadores de medula óssea no município de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 15 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 49 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Autoriza a custear banheiros químicos até o valor de R$ 1.100 e também autoriza a disponibilizar a título de empréstimo 3 tendas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 49 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 52 de 2023, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro para a Associação Canoinhense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, então, como todos sabem, eu sou funcionária de carreira da Prefeitura de Canoinhas, sou assistente social concursada do município, e o fortalecimento das entidades sempre foi uma bandeira que eu levantei e vou continuar levantando sempre. Então, nós já tivemos aqui outros projetos da PAI, da APOCA, todas as entidades que prestam serviços extremamente relevantes e importantes para o município. E também a ACD. Agora chega, então, nessa Casa de Leis, o projeto da Associação Canoinhense de Deficientes, ACD. E a ACD, ela tem 35 anos de fundação, pelo seu estatuto, e tem 23 anos de atuação no município. Então, a ACD ela desenvolve várias atividades com pessoas com deficiência e seus familiares. E para os colegas vereadores terem uma ideia, são mais de 500 associados na ACD. Só no ano passado foram mais de 40 pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho também nas vagas da pessoa com deficiência e inclusão. Então, esses R$100 mil que trata-se o projeto de lei é de um recurso do Fundo Municipal de Assistência Social para auxiliar, então, financeiramente a ACD. E já aproveito, senhora presidente, se os vereadores me permitem, de fazer um requerimento verbal, uma indicação, de que a ACD, então, na próxima semana, possa utilizar a tribuna, assim como outras entidades fizeram, para apresentar o seu trabalho e também para apreciarmos em segunda votação nesse dia, então, esse projeto que eu tenho certeza que será aprovado por todos os colegas vereadores. Era isso, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 43 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 53 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 53 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, Maurício Zimmermann, que realize a leitura dos requerimentos. Obrigado, boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras. Boa noite ao público que nos assiste aqui presencialmente
E boa noite especial a você que nos acompanha pelas redes sociais. Não poderia deixar de citar também o meu amigo Caruncho, que acabou de chegar aqui, acompanhando a sessão presencialmente. Partimos aos requerimentos do dia 5/6. Requerimento número 326 de 2023. De autoria dos edis Vilmar Sudoski, professor Osmar e William Godoy, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização à empresa CIA Canoinhas de Papel pela passagem de seus 40 anos, comemorados no dia 30 de maio. Ao longo dos anos, a CIA Canoinhas de Papel tem se destacado como referência no setor, oferecendo produtos de qualidade e soluções inovadoras para os seus clientes. A dedicação e o comprometimento demonstrados por toda a equipe são evidentes em cada detalhe, desde a matéria-prima utilizada até o atendimento ao cliente. Vale destacar a contribuição da empresa para a preservação do meio ambiente e a preocupação com a sustentabilidade e a postura responsável em relação aos recursos naturais, além do compromisso social, apoiando projetos locais e promovendo o desenvolvimento da região. Parabéns aos diretores e a todos os seus colaboradores pelo compromisso e empenho demonstrados diariamente. O sucesso alcançado é resultado do trabalho conjunto e do profissionalismo de cada um. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Quero cumprimentar a senhora Presidente, senhores vereadores e vereadoras, comunidade que nos prestigia, amigo Caruncho, que nos prestigia essa noite, internautas, boa noite. Vou ser bem breve, que a minha voz está quase acabando. Mas não poderíamos deixar de parabenizar a CIA Canoinhas, que na última segunda-feira, hoje 8 dias, e naquela segunda-feira nós não tínhamos sessão aqui, então não foi possível fazer esse requerimento e parabenizando. Uma empresa importante dentro do nosso município, uma empresa do município, né, com diretores e colaboradores todos do município, e que desempenha um trabalho profissional de altíssima qualidade, com produtos de altíssima qualidade, desempenha um papel social no município de Canoinhas muito grande, em várias entidades, sendo grande parceira de grandes trabalhos realizados no nosso município. Então, não poderíamos deixar esse momento em branco e não os parabenizar por esse período. Eu conheço muito bem essa história, eu estou lá um pouco mais que 30 anos dividindo esse trabalho junto com toda esses mais de 700 colaboradores e diretores que fazem parte dessa tão grande empresa. É uma grande família e que produz produtos, como eu já falei anteriormente, com o máximo da sua qualidade. Então, máquinas novas, pessoas extremamente treinadas e comprometidas em todos os setores. Então, parabenizar. E, senhora Presidente, a gente vai fazer esse requerimento e, quem sabe, na semana que vem a gente marca uma data para fazer essa entrega desse requerimento oficialmente aos diretores ou a quem a empresa destinar para vir receber. Muito obrigado. Senhor Presidente. Senhora Presidente. Primeiras damas. Com a Obrigada, palavra, vereadora Zenilda. Se os autores me permitirem, eu gostaria de assinar junto, porque eu acompanho muito de perto a história da CIA Canoinhas de Papel e evolução, né, por ser moradora lá do Campo da Água Verde, por entender a importância daquela empresa, não só para o distrito do Campo da Água Verde, mas para o município, para a região como um todo, e também pela proximidade que eu tenho, que fazem 29 anos agora em agosto, que a minha irmã mais nova trabalha nesta empresa. Então, completa esse ano 29 anos de atuação junto a essa empresa, e eu sei da importância dela para a vida dos canoenses. Então, se me permitirem, eu gostaria de assinar junto. Continua em discussão. Senhor Presidente. Com a palavra. Eu acho que não conseguirei falar nada mais que o vereador Vilmar assim o fez, porque como funcionário da empresa tenho conhecimento grande do papel dessa empresa para todos nós canoenses. Mas eu quero sim me relatar, porque eu fui diretor da escola Júlia Zaniolo, vereador Maurício. E a CIA Canoinhas, além de ter um grupo seleto de funcionários pelos quais ela preza e dá todo o apoio necessário para esses funcionários, tanto como para suas famílias, eles também ajudam na questão educacional. E lá no Júlia Zaniolo, sempre que precisávamos
de qualquer apoio dessa empresa, eles nunca nos negaram, eles adotam aquela escola. Então, quem corta a grama, quem limpa a escola, que dá todos os projetos que a escola tenta encampar, eles bancam. Então, minha admiração, em nome do senhor presidente, do senhor Rafael, né, um grande canoinhense que orgulha Canoinhas, pelo seu trabalho social que ele faz. Nós sabemos o trabalho dele dentro do Hospital Santa Cruz, para o bem daquela entidade, que o hospital que todos nós precisamos, além da empresa que ele administra com toda a sua capacidade. Então, parabéns a todos os funcionários da CIA Canoinhas e ao grupo gestor que faz com que essa empresa seja um orgulho para Canoinhas em todos os cantos do Brasil aonde é vendido os seus produtos. Seria isso. Senhora presidente. Com a palavra. Eu também quero pedir ali para os autores do requerimento para assinar junto, como a gente é cliente da empresa também já há mais de 15 anos, o produto deles é um produto de primeira qualidade mesmo, então eu quero assinar junto ao requerimento. É isso, senhora. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui que hoje se encontra, suplente vereador Caruncho, aos amigos aqui, o Galote, a todos os amigos, cumprimentar também aqueles que nos assistem nas redes sociais. Quero também saudar a empresa CIA Canoinhas e vejo esse requerimento como realmente algo que é muito importante, tendo em vista que a gente precisa sim pensar em trazer empresas, trazer indústrias para o nosso município, mas mais do que isso, nós precisamos valorizar aqueles que aqui já estão. E a CIA completa 40 anos de trabalho, 40 anos gerando emprego, 40 anos gerando renda, 40 anos fazendo com que o nosso município seja destaque na área industrial. E a gente espera que possamos, aqui nessa casa, contemplar 50, 60, 70, ainda mais anos dessa empresa, bem como de todas aquelas que aqui estão no nosso município. A gente agradece à CIA por todos os investimentos, a todos aqueles que fazem parte do corpo industrial ali e que pensam no nosso município e têm perspectivas futuras de investimentos ainda maiores. A gente, através dessa casa, com certeza, somos parceiros daqueles que querem investir em Canoinhas. Assim como os pequenos, que um dia tenho certeza que se tornarão grandes. Temos amigos aqui também, empresários, que eu tenho certeza que a perspectiva de investimento e de crescimento é grande e quem sabe um dia a gente possa ter ainda mais indústrias fortes como a CIA, com um pequeno gesto como esse, né? Parabenizando e desejando cada vez mais sucesso. Seria isso. Obrigado, presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Gostaria de pedir autorização aos autores dessa proposta que eu também assinasse junto. Quero continuar. Com certeza. Mais alguém para discussão? Senhora presidente, cumprimento a senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que acompanham através das redes sociais. Eu também, se os vereadores permitem, Vilmar, também eu queria assinar junto, né? Também eu sou cliente da CIA, vendo há muitos anos, o Vilmar não é o representante que nos atende lá. Excelente produto, né, Vilmar? Então, se autorizar, eu quero assinar junto também. Seria isso. Continua em discussão. Senhora presidente, está liberado a todos os vereadores. Fazemos, então, essa moção de parabenização em nome de toda a edilidade. Por ser de nome de toda a edilidade, já fica aprovado o requerimento 326 de 2023. Requerimento número 327 de 2023. De autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Juliana Muchaloski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, considerando o decreto número 52 de 2023, que estabelece a desvinculação de recursos do município. Solicitamos informações sobre as seguintes questões. Número 1. Qual é a previsão de recursos que o município pretende desvincular das seguintes fontes? Primeira, contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, COSIP. Segundo, rendimentos COSIP. Terceiro, multas previstas na legislação de trânsito. Quarto, qualquer outra receita que respeite a literalidade do artigo 76b do ato das disposições constitucionais transitórias.
2. Qual é a justificativa financeira para a desvinculação de 30% desses recursos? Como esses recursos serão utilizados? Solicitamos informações sobre os projetos ou áreas em que os recursos desvinculados serão alocados. 4. Considerando que a desvinculação desses recursos pode afetar atividades essenciais, como a iluminação pública e a sinalização de trânsito, gostaríamos de saber qual é o orçamento atualmente destinado a essas atividades. 5. Não seria necessária a autorização legislativa para a elaboração deste projeto executivo que propõe essa desvinculação, tendo em vista que isso representa uma alteração na lei orçamentária anual? Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. O próprio requerimento é bem esclarecedor nas suas colocações e perguntas, mas, através de um decreto, a senhora prefeita está desvinculando 30%, inclusive retroativo, do que tiver no caixa para aplicar no que ela quiser. Então, será que a nossa iluminação pública das nossas ruas está perfeita? Esse dinheiro o contribuinte pagou para isso. O dinheiro que entrou lá no Detracan, através de multas e outras receitas voltada ao trânsito, será que as nossas placas, e eu vi aí nas indicações já solicitando sinalizações, será que estão todas realmente sinalizadas? Eis uma pergunta a ser respondida. Continua em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. De suma importância o requerimento. Até o momento é o segundo, mas esse... lhe parabenizo, vereador Vilmar. Realmente aqui é um trabalho de fiscalização. Até gostaria de assinar junto com o senhor, porque vejo tamanha importância das 5 perguntas, 5 considerações que o senhor faz, mas acredito que pode se tornar em muitas mais ainda. Realmente, será? Né? Então faço questão de assinar junto e vamos ver o que nós teremos aí. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 327 de 2023. Requerimento número 328 de 2023. De autoria do Edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Juliana Muchalowski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscopi, secretária municipal de educação, solicitando informações, como contratos e editais, quanto às condições de trabalho e salários ajustados com todos os motoristas, funcionários das empresas vencedoras dos processos licitatórios que realizam o transporte escolar, de alunos e professores na rede pública municipal, conforme ofício recebido do Sindicato dos Motoristas de Canoinhas. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra. Então, só deixar claro que a gente recebeu um ofício oficial através do Sindicato dos Motoristas, fazendo alguns questionamentos. Então, estou encaminhando esse requerimento ao Executivo Municipal para que nos traga as respostas, porque senti da direção do sindicato algumas falhas que vêm ocorrendo. Mas vamos aguardar as respostas corretas. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 328 de 2023. Requerimento número 329 de 2023. De autoria do Edil André Flenick e da vereadora Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício à empresa Prevenmed Saúde Ocupacional, responsável técnico pela elaboração dos laudos técnicos das condições ambientais do trabalho dos profissionais do Poder Público Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quais os setores foram visitados pelos técnicos da empresa para a elaboração dos laudos? 2. Que dias e horários ocorreram essas visitas? 3. Existem imagens das visitas em meio digital que possam ser encaminhadas aos vereadores para análise?
4. Qual é a formação dos profissionais que assumiram a responsabilidade técnica pelos laudos? 5. Seria possível nos enviar o nome e número da carteira profissional do conselho de classe destes técnicos que elaboraram os laudos? 6. Qual justificativa de muitos profissionais terem perdido seus direitos de insalubridade e periculosidade anteriormente garantidos? Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Esse mês, muitos profissionais da prefeitura foram surpreendidos com uma mudança na questão salarial deles. Nós sabemos que a periculosidade e a insalubridade são adicionais proporcionais às atividades desempenhadas. Eu já tinha sido alertado, inclusive já fiz indicações, a própria indicação do SESMIT que eu tinha feito anteriormente era pensando nessa circunstância que poderia acontecer cedo ou tarde, lembrando que estes laudos foram elaborados no ano passado. E esses laudos deixaram muitos profissionais que estavam há mais de 20 anos ganhando adicional, sem o seu adicional, e não foram muito claros. Alguns questionamentos foram feitos aqui, até mesmo para entender como foram feitos. Busquei informações desses profissionais e quase unânime me falaram que não receberam visitas, ou se foi uma breve visita. Então eu gostaria de mais informações por parte da empresa. Também busquei o técnico em segurança da prefeitura, o Ângelo, um excelente profissional, que está sendo criticado injustamente por algo que não é de responsabilidade técnica dele. Também afirmo que já busquei os conselhos profissionais, já conversei com o pessoal do CREA, não conversei ainda com o pessoal da medicina do trabalho, por isso que eu solicito saber qual é a formação para que sejam tomadas medidas para verificar se foram feitos os procedimentos corretos. Eu não sou técnico em segurança, também não optei a formação de engenharia de segurança, mas tenho muito contato. E assim, os laudos que eu recebi, eu tive contato, conversei com profissionais da área e eles se surpreenderam muito negativamente com a qualidade dos laudos que foram elaborados, prejudicando a vida de muitos profissionais. Canoinhas corre o risco de ter uma fuga de bons profissionais que hoje estão no setor público municipal por causa de erros como esse. Era o que continha. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda. Senhora presidente, eu e o vereador André, então, fizemos esse requerimento em função do número de funcionários que tem nos procurado. E esse laudo, essas visitas, aconteceram o ano passado. Em 2022, então, essa empresa que venceu o processo, a concorrência, eu vou falar pelo meu local de trabalho. Lá no meu local de trabalho, essa empresa esteve. Mas eu mesma fui uma que indaguei o responsável pela visita, porque ele não queria nem nos ouvir. Ele não queria nem acompanhar os processos de trabalho, e eu fui uma ainda que cobrei isso dele na época, que ele deveria, então, ter mais cautela nas decisões, no sentido de ouvir e acompanhar os funcionários no desenvolver das suas atividades. E o Tribunal de Contas, então, solicitou que fosse aplicado, porque tem uma data limite, e era esse mês, essa última data, para aplicação deste laudo. E como diz o vereador André, muitos funcionários foram prejudicados na sua ação. Desde eletricistas, que trabalham aí com perigo eminente, tantos outros funcionários que recebiam essa insalubridade e passaram, então, a não receber. Então, o que a gente está pedindo esses dados da empresa, mas também que o Poder Executivo possa reavaliar, depois que a empresa mandar esses dados, com certeza, e nós sentarmos para definirmos, então, algumas ações, porque não é justo o que aconteceu. E eu falo em nome de muitos servidores que há anos tinham insalubridade e vieram a perder. Então, que esse laudo seja reavaliado. Senhora presidente, ouvido atentamente os demais vereadores, vereadora Zenilda, também o vereador autor André, sobre essa questão, né? A vereadora Zenilda já tem citado aí há quantos anos
que os funcionários venham tendo esse direito porque existia um laudo comprovando que eles tinham esse direito a receber. Hoje esse laudo diz que eles não podem? Onde é que está o erro? Como o vereador já tem falado aqui, muitos achando que poderia ser o técnico de segurança na pessoa do Ângelo, que não é ele que dá esse laudo, é uma empresa, e sabemos pessoas dentro da área de saúde que depende, que realmente tem o direito de receber, enfim, não somente da área de saúde, aquele que está lá no Rio do Pinho, naquela bica, daquela pedreira lá, inalando aquele pó, e os demais, aqueles que estão dentro de uma valeta, uma vala aí cheia de sujeiras. Então, hoje eles não têm esse direito, por quê? Onde é que está o erro? Eu creio que a prefeita Juliana não tem feito algo por parte dela. Alguma coisa está errado, mas que seja visto, porque isso é injusto o que ocorreu através desses funcionários. E temos muitos funcionários no município que ganham muito pouco. Além de perder os seus 30%, também esse direito da insalubridade aí que causou um transtorno no orçamento de muitos deles. Então, parabenizo a autoria aí, o vereador André, por esse questionamento, esse requerimento, que seja feito um levantamento aonde que está o erro, porque se antes era certo e agora não está certo, E então, parabéns aos autores aí do requerimento, concordo, aprovado, meu voto, e os demais vereadores aprovarão com certeza, porque queremos saber onde é que esses funcionários perderam o direito deles e por que perderam o direito. Seria isso, senhora presidente. Continue em discussão. Senhores vereadores, este é o requerimento 329 de 2023. Já vou falar sobre ele, mas também tem o requerimento que eu fiz em meu nome, que é o 335 e 336 de 2023, que trata do mesmo assunto. E nesses requerimentos eu estou enviando não somente para a empresa que fez o laudo, mas também para a prefeitura, para que sejam tomadas providências, e para que a gente tenha esses dados. Eu solicito também a documentação e registros, como que foram feitas essas aferições, como que foi visto se esses funcionários realmente não têm direito à insalubridade e à periculosidade. Eu peço também os métodos e critérios da coleta das informações, resultados e conclusões. E aí sim, eu vi que a vereadora Zenilda falou dessa questão de reaver essa situação, Então, peço inclusive ali as ações corretivas referente a isso. Inclusive, recebi um áudio, que eu acredito que os senhores também receberam, que é um áudio da prefeita Juliana, solicitando até que os próprios servidores que se sentiram lesados fizessem um protocolo ali na prefeitura, informando as funções deles. Então, eu acredito que nós temos que, sim, cobrar da empresa, averiguar o que aconteceu, por que foi desse jeito, e também que a gente deve, com certeza, pedir para que a prefeitura faça essa cobrança. Afinal, essa empresa foi paga com dinheiro público, para emitir esses laudos, que parecem-me, que são laudos que muitos funcionários da prefeitura disseram que nem conversaram com quem fez o laudo. E lembrando aqui também, que tem muita gente culpando realmente o Ângelo, e o funcionário Ângelo, na verdade, ele acompanhou a empresa, mas não foi ele que emitiu o laudo. Então, se me permitem, eu gostaria de assinar junto o requerimento 329. Senhora presidente. Com a palavra. Me conceda um minutinho da palavra. Por se tratar de um requerimento que eu acredito que toda a casa gostaria de saber as informações, tanto o requerimento da autoria do vereador André Frenick, quanto o requerimento da Vossa Excelência, já que é de interesse de todos os vereadores, que seja assinado por todos os vereadores que tenham interesse de saber essas informações. Se caso as Vossa Excelência concordar que é um requerimento que a casa possa pedir em conjunto. Com certeza. Deixamos os três, são 3 requerimentos, então, já peço que a assessoria da casa coloque, então, esses 3 requerimentos em nome de toda a edilidade. Continua em discussão ainda o requerimento 329 de 2023.
Não havendo mais quem queira discutir e por ser em nome, então, de toda edilidade, já fica aprovado o requerimento 329 de 2023. Requerimento número 330 de 2023. De autoria do edil André Plenick, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc Mapra, solicitando a previsão de melhoria na rede e ligação do novo padrão de entrada na Escola Castelo Branco. Hoje a escola atua com uma demanda de energia abaixo da capacidade de fornecimento, sendo que já existe no local um novo padrão instalado, mas que ainda não foi conectado pela Celesc. Esse fato ocasiona transtornos aos alunos e professores. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 330 de 2023. Requerimento número 331 de 2023. De autoria do edil André Plenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Maria Leite, responsável pela ouvidoria do município de Canoinhas, solicitando as seguintes informações sobre o funcionamento dos atendimentos do órgão nas redes sociais. 1. Em que situação o sigilo do solicitante é mantido ou não? 2. De que forma a ouvidoria está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados? 3. Como é feita e se tem previsão de expansão da divulgação dos números do WhatsApp e redes sociais da ouvidoria? Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Eu considero que a ouvidoria é um dos órgãos mais importantes num poder público, num regime democrático. Até fiquei contente de saber que existe a previsão que a Câmara de Vereadores tenha a sua ouvidoria em breve. Esse requerimento é feito embasado nas novas tecnologias. A gente sabe que existe um número de telefone, existe um local fixo, mas também existem algumas questões que as redes sociais podem gerar problemas e também benefícios. É muito mais acessível, porém, hoje nós temos uma transição, que na verdade já deveria ter ocorrido, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E muitas adequações estão sendo feitas, e é importante que a ouvidoria nos repasse, para nós termos conhecimento de como é o trabalho dela perante as redes sociais, a proteção e o sigilo dos dados de quem fizer as reclamações, para evitar que ocorram ruídos ou alguma informação que aquele solicitante gostaria que fosse sigilosa, como o próprio nome, acabe chegando a uma situação e gerando constrangimentos. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 331 de 2023. Requerimento número 332 de 2023. De autoria da vereadora Zenilda Lemos, requer que seja encaminhado ofício à senhora Caroline Detoni, coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, expondo e solicitando o que segue. Considerando que a prestação de serviços de perícias médicas desempenha um papel essencial na sociedade, fornecendo suporte e avaliação adequada aos indivíduos que passaram por assistência médica para a concessão de benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios de caráter semelhante. Considerando a importância das perícias médicas para garantir o acesso aos direitos sociais e previdenciários, bem como a necessidade de assegurar um atendimento adequado e ágil aos cidadãos que dependem destes serviços. Considerando que o retorno das perícias médicas será de grande valia para a população que necessita dos serviços, já que os segurados são obrigados a fazer perícias em outras cidades ou até mesmo em outro estado, e boa parte dessas pessoas não tem condições econômicas ou físicas para se deslocarem para outras cidades. Considerando que deve-se levar em conta que a renda do benefício é verba de caráter alimentar, pois substitui a remuneração do trabalhador incapacitado para o trabalho, e a falta das perícias médicas está ocasionando risco à própria sobrevivência e dignidade do trabalhador e sua família. Considerando que desde 2015 estamos sem perícia médica em Canoinhas e que outros municípios vizinhos também utilizam do agendamento de perícias em Canoinhas, tais como Major Vieira, Três Barras, Bela Vista do Toldo, Ireneópolis e todos esses municípios, assim como Canoinhas, estão se deslocando para outros municípios, acionando filas de espera no agendamento para, em média, 3 meses no aguardo até a realização da perícia médica.
Diante do exposto, solicito que interceda junto ao Ministério da Previdência Social e ao Governo Federal para o retorno das perícias médicas no município de Canoinhas. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, eu não me canso de tocar neste assunto. Quando esse assunto não for resolvido, eu vou continuar falando e agindo. Então, eu estive em Florianópolis na semana passada e fui informada, então, pelo deputado estadual Fernando Krailing que existe um fórum parlamentar, do qual, então, a deputada Carolina Detoni é a coordenadora deste fórum, e todas as demandas que precisam de mais empenho por parte das bancadas, então, a coordenadora deste fórum realiza essas discussões em Brasília. E nós não podemos esquecer a importância do retorno das perícias médicas em Canoinhas. O problema continua, muitas pessoas ligando, muitas pessoas procurando, porque não tem condições de se deslocar para realizar as suas perícias médicas. Continua tudo igual, não mudou nada. Desde que nós discutimos, desde que nós fizemos em 2021 a audiência pública nesta Casa de Leis, falando da importância desse retorno das perícias médicas. Existe na agência do INSS consultórios montados para receber essa perícia médica. Ao invés de inúmeras pessoas de Canoinhas e região ficar se deslocando para outras cidades, então que o perito se desloque. É muito mais fácil e é um auxílio previdenciário contributivo, ou seja, o trabalhador ele contribui. E aí, quando ele precisa de um auxílio médico, ele precisa, então, acessar esse benefício, ele não consegue, muitas vezes em função de não conseguir se deslocar, não conseguir por quê? Por causa da saúde, por causa do financeiro. Esse assunto já foi muito batido nessa Casa de Leis, muito discutido, muito falado, e eu vou continuar discutindo e vou continuar agindo, fazendo os encaminhamentos. Então, agora eu solicito e abro, se os demais vereadores quiserem assinar junto, que tem muito mais força, esse requerimento, então, para que a deputada federal Carolina Detoni possa comprar esta briga nossa de Canoinhas e de todo o Planalto Norte para o retorno das perícias médicas. Eu duvido aqui que tenha um vereador que não tenha recebido um pedido de como fazer para se deslocar, ou vereador William, né? A gente trabalha muito em parceria, a vereadora Silmara Gontari e tantos outros vereadores, Gil Baiano. O que nós podíamos fazer, como que podemos garantir este direito de acesso? E aí eu deixo aberto, então, vereadores, e penso que essa briga não pode se calar. Ela tem que continuar, e quantas vezes necessário for, eu vou trazer essa questão para discussão, encaminhamentos e resoluções. Eu sei que no mês de junho agora a prefeita vai estar em Brasília e que ela leve então esse nosso pedido, esse nosso apelo para o retorno das perícias médicas em Canoinhas. Era isso, senhora presidente. Continua em discussão. Vereadora Zenilda, eu gostaria de assinar junto esse requerimento e reforço o convite para que todos os vereadores assinem, porque é algo que é de extrema importância para a nossa população. Então, fazemos em nome de toda agilidade, então já fica automaticamente aprovado o requerimento 332 de 2023, em nome de toda agilidade. Requerimento número 333 de 2023. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Juliane Muchaloski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, solicitando que seja encaminhada a esta casa o saldo das dotações orçamentárias por recurso referente ao mês de maio de 2023. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 333 de 2023. Requerimento número 334 de 2023. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, tendo em vista o contrato
13 de 2023, inegibilidade 5 de 2023, requer as seguintes informações. 1. De que forma foram iniciadas as tratativas para a contratação da empresa? 2. Quais são os serviços prestados pela empresa para a Prefeitura até o momento? Quais ainda serão prestados? 3. Para quais funcionários os serviços já foram prestados e para quais ainda não? Enviar documentos comprobatórios com datas de fornecimento de serviço e pagamento. Está em discussão. Senhores vereadores, só para explicar um pouco esse requerimento, foi feita uma inexigibilidade de licitação e foi contratada uma empresa, no valor de, salvo engano, 21.300, que é uma empresa contratada, no meu entendimento, para dar cursos para a gestão da saúde. Porém, conversei com alguns funcionários e perguntei desses cursos e eles não souberam me informar. E eu vi que no site da prefeitura já tem um empenho. Então, eu estou fazendo esse requerimento para entender que contrato é esse, como que se chegou a esse contrato, o que essa empresa está prestando de serviços, né? E se realmente já tem o pagamento, já está o empenho lá. Então, são algumas dúvidas e por isso eu fiz esse requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 334 de 2023. Requerimentos número 335 e 336 de 2023. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Juliana Muchalowski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, e à empresa Previn-Med Saúde Ocupacional, considerando a importância de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores, em conformidade com as normas e regulamentos vigentes, e tendo em vista a notícia do corte da insalubridade e periculosidade de vários funcionários, a fim de obter informações detalhadas sobre a situação atual no ambiente de trabalho, requer as seguintes informações e documentos. 1. Documentação e registros. Solicito acesso aos documentos e registros que comprovem a coleta de dados sobre a insalubridade no ambiente de trabalho, incluindo relatórios, laudos, avaliações técnicas e quaisquer outros documentos pertinentes. 2. Métodos e critérios de coleta. Solicito informações sobre os métodos e critérios utilizados pela empresa contratada para coletar e analisar dados relacionados à insalubridade. Isso inclui informações sobre os procedimentos de medição, análise de riscos, identificação de agentes insalubres e outros fatores relevantes. 3. Resultados e conclusões. Solicito acesso aos resultados e conclusões obtidos a partir da coleta e análise de dados relacionados à insalubridade. Peço que sejam fornecidos informações sobre a identificação de áreas ou atividades específicas consideradas insalubres, bem como as medidas adotadas para mitigar ou eliminar estes riscos. 4. Ações corretivas. Caso tenham sido identificadas situações de insalubridade, gostaria de receber informações sobre as ações corretivas implementadas pela empresa, incluindo medidas preventivas, treinamentos, fornecimentos de equipamentos de proteção individual, EPIs, e outras ações para garantir a segurança e saúde dos funcionários. 2 requerimentos que foram já discutidos. E, em nome de toda a agilidade, então, por se tratar de 2 requerimentos em nome de toda a agilidade, já ficam, então, aprovados os requerimentos 335 e 336 de 2023. Requerimento número 337 de 2023. De autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc Mafra, solicitando ver a possibilidade de alterar os atendimentos de manutenção de rotina nas linhas elétricas do centro da cidade, que ocorrem durante a semana
para que sejam programados para domingos pela manhã, para não afetar o funcionamento dos comércios. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Esse requerimento, o que vem ocorrendo já há algumas semanas, vem se repetindo na segunda-feira no centro da cidade fazer manutenção da parte elétrica. Importante, necessário, sem dúvida alguma. Mas na segunda-feira de manhã, quando todo o comércio abre, quando todos estão precisando da energia elétrica, então, de repente, programar isso para horários de menos consumo de energia e que não vá atingir os empresários da área do comércio ali no centro. Então, é nessa linha e por alguns empresários ter me procurado e feito essa queixa com relação aos trabalhos da Celesc, que são importantes, mas quem sabe num domingo pela manhã isso traria muito menos transtorno aos empresários e à comunidade de um todo, inclusive o trânsito. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. O vereador Vilmar autorizar para me ensinar junto também, de grande importância. Eu sei o que é na hora que está abrindo o comércio, né, ali, aquele trabalho todo e de repente acabou a luz. Dá um transtorno realmente muito grande. Então, parabenizo pelo requerimento, né, e se o senhor autorizar assinar junto, agradeço. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 337 de 2023. Requerimento número 338 de 2023. De autoria dos edis professor Osmar, William Godoy, Vilmar Sudoski e Maurício Zimmermann, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, a senhora Juliana Muchalowski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, solicitando que seja feita a normativa para concessão de adicional de 30% aos servidores que realmente fazem por merecer esse adicional, de forma a trazer transparência e mostrar a legitimidade da concessão. Para tanto, que esses benefícios sejam validados pelos conselhos municipais das pastas, que possuem conselhos, e para as demais pastas que seja criada uma comissão de servidores municipais efetivos, que terão a competência de estudar cada caso e validar este benefício. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Essa questão da gratificação dos 30% faz tempo que existe esse debate, faz tempo que é criticado. Parece-me que quem ganha esse 30% tem um olhar das pessoas como se tivesse coisa errada. E nós sabemos que dentro da prefeitura, para que a máquina da prefeitura funcione, é necessário que algumas pessoas ganhem esse 30%. Isso não é do governo Juliano, governo William, Beto Passos, governo Beto Faria, Leoberto, Orlando Krauter. Sempre teve. E o que nós temos que fazer? Eu acho que até para nós darmos credibilidade a quem vai ganhar esse 30%, que seja avaliado por uma comissão de funcionários públicos e, melhor ainda, nas secretarias das quais exista o Conselho Municipal. Por exemplo, nós temos o Conselho Municipal da Saúde. Essas pessoas conhecem qual é a ordem de prioridade para as pessoas receberem o 30%. Se precisa dar 30% para 30 pessoas, quem são as prioridades que devam ganhar? E o Conselho Municipal de Saúde, se ele validar essa gratificação, com certeza não vai ter alguém apontando o dedo um para o outro. Na educação também tem o Conselho Municipal de Educação. Na assistência social também tem o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, se for para dar para um funcionário dessas pastas, que seja avaliado e seja dado o aval desse conselho. Porque senão vai ficar sempre um apontado para o outro. Colocaram aí agora há poucos tempos que tinha acabado os 30%. E alguém encheu a boca que acabou a mamata dos 30%.
Como é que se sente aquela funcionária que trabalha no sábado? Aquele funcionário lá da Secretaria de Obras que trabalha fora do expediente. Eu tenho aqui um exemplo de uma pessoa que trabalha no planejamento, que vê todos os convênios da prefeitura, que quando eu saía aqui à noite, eu via a luz acesa lá no planejamento e perguntava, o que está aceso? Não, a pessoa fica trabalhando para fechar aqueles convênios lá com Brasília, com Florianópolis, tarde da noite. Quando as pessoas falam do mal, fadaram 30%. Como é que essa pessoa se sente? Ela merece muito mais do que 30%, que trabalha o dia todo e trabalha no período noturno. Só o que não pode é dar 30% para os amigos do rei. E se não for avaliado por um conselho ou por uma comissão formada por funcionários efetivos da prefeitura, vai ter sempre essa desconfiança. A prefeita deu porque é amiga dela, o secretário deu porque é o amigo dele. Aquele 30%, lá o secretário Gil Baiano ofereceu lá para aquele porque é o compadre dele. O Osmar estava lá na educação e deu 30% para alguém. Então, se houver o aval do Conselho Municipal da pasta, ou nessas secretarias onde não tem Conselho Municipal, que não tem conselhos municipais, que é o caso da Secretaria de Obras, Planejamento, Habitação, aí que seja criada uma comissão que avalie qual é a necessidade e se realmente essas pessoas têm necessidade e fazem jus a esse 30% a mais. Começou agora a ser novamente distribuído o 30%. Algumas pessoas, Dr. Maurício, começaram a ganhar e já houve repercussão. Aquela não faz nada, mas ganhou, a outra que precisa não ganhou, o outro lá que está precisando não ganhou, aquele também precisa. E aí? Eu acho que até foi falado tanto aqui na Câmara de Vereadores, pelos gestores hoje do município, sobre o papel dos conselhos. Eu acho de fundamental importância que esses conselhos validem esses 30%, que é necessário, sim, precisa, não para tantas pessoas, que a prefeita prometeu que ia acabar com eles. Eu acho que precisa, sim, as pessoas necessitam para que a máquina funcione, mas não que seja para os amigos do rei, e sim para aqueles que precisam realmente. Seria sobre. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 338 de 2023. Requerimento número 339 de 2023. De autoria dos edis professor Osmar, William Godoy, Vilmar Sudoski e Maurício Zimmermann, requerem que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando que envie informações a essa Casa de Leis, explicando o motivo da falta de pessoal nas unidades educacionais de nosso município, o que vem causando sérios problemas para o atendimento das demandas de trabalho, fazendo com que técnicos de informática, técnicos administrativos sejam obrigados a atender 2 escolas ou mais, prejudicando o atendimento de nossos alunos e eficiência dos trabalhos. Também a falta de serventes, que causa a sobrecarga de serviços. As poucas que ficam na escola não conseguem dar conta do serviço. Sabemos que existe um número mínimo legal desses profissionais por escola e por isso queremos saber: qual o número de alunos de cada escola? Qual o número de serventes hoje em cada escola e qual sua carga horária? Qual o número de técnicos administrativos em cada escola e a carga horária de cada um por escola? Qual o número de técnicos de informática de cada escola e a carga horária de cada um por escola? Qual o número de bibliotecários de cada escola e a carga horária de cada um por escola? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. A educação no município de Canoinhas teve uma crescente desde lá dos anos 2000 ou antes, no seu
no seu número de alunos, que foi crescendo, e também a estruturação desses educandários foram sendo de acordo com o aumento do número de alunos. E o planejamento sempre foi feito, o número de vagas para vários trabalhos dentro das escolas foram criadas de acordo com esse número de alunos. E quando a gente assumiu a Secretaria de Educação, vindo de uma administração que prezou pela estrutura de cada escola, e a gente tentou melhorar essa estrutura, colocando técnicos de informática, técnico de administrativo, bibliotecário, serventes das escolas, merendeiras, de acordo com o número de alunos de cada escola. E essa estruturação que foi dada está sendo desmontada. Está sendo desmontada realmente. Os técnicos de informática são obrigados a atender 2 escolas. Então, se numa escola precisava, às vezes, até 2 técnicos, hoje tem um e esse um está atendendo 2 escolas. O técnico administrativo, aquele que faz a parte administrativa, ajuda na escola, também estão trabalhando em 2 escolas. E nós sabemos que isso atrapalha todo o desenvolvimento da educação. Porque tudo interligado hoje, vereador Vilmar. O administrativo com o pedagógico, é tudo junto, e um precisa do outro. O técnico lá, o bibliotecário, ele precisa estar atento à biblioteca, dando condições para que os alunos possam ter acesso a todo o material didático e literário que está dentro dessa biblioteca. E se ele não está lá, ele está lá fazendo a parte administrativa, como é que vai funcionar? Então, se não tem funcionário, se não tem como chamar do processo seletivo, que se faça urgentemente um processo seletivo e que se recoloque-se os quadros que vinha funcionando há muito tempo. Antes da gente estar lá, tinha os quadros, sim, funcionando. Quando chegamos lá, continuamos com os mesmos quadros, não alteramos nada, porque o que funciona bem a gente não precisa alterar, e sim melhorar, e a gente tentou sempre melhorar, mas agora, realmente, a situação está complicada. E o problema está também nas nossas serventes. Escolas que tinham 3 serventes, hoje tem uma. A coitada está lá se batendo para manter a limpeza e não está vencendo, porque não tem como vencer. Se numa casa é difícil manter limpa, imagina uma escola onde tem lá 100, 200, 300, 400, tem escola com 600 alunos. Então tem os quadros mínimos de funcionários que tem que ter. E não está tendo nesse momento. Então eu estou pedindo esse requerimento, o número de alunos e quantos funcionários tem dentro da escola. Temos situações complicadas, vereadora Silmara, onde as coitadas serventes estão se estressando e nem conseguindo limpar. E a gente tem essas informações do dia a dia, porque a gente tem o contato de professores e ex-diretores que nos passam essas informações e a situação está ficando complicada. Então, esse requerimento pedindo que venha todas as informações para que nós possamos fazer um levantamento e ver o que está acontecendo para que nossas escolas voltem a ser o que eram. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Vereador Osmar, se me permitem, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, até porque na semana passada uma servente me procurou, informando que ela está assim, ela chega em casa com dor no corpo todo de tanto trabalhar. Porque antes ela realmente falou que eram em mais e agora não estão dando conta de tanto serviço. E ela está sozinha em mais de uma escola, pelo que ela me passou. E aí fica até uma preocupação minha. Nós sabemos que o quadro de serventes agora ele passou a ser terceirizado, certo? O município está terceirizando a contratação de serventes. Não sei se é o caso dessa servente que me procurou ou não, se ela já está nesse quadro de terceirizadas ou não. Mas aí fica a minha preocupação em relação à terceirização, inclusive a que nós estamos vendo que está para acontecer, que é a terceirização da UPA.
Então, eu fico realmente muito preocupada com o futuro aí de Canoinhas, tanto da população, né, quanto dos profissionais que estão se desdobrando para dar conta. Então, gostaria de assinar junto esse requerimento. Sim, vereadora Tatiane, o que a gente quer colocar aqui, que as serventes, elas são abnegadas pelo serviço. Elas não conseguem deixar o serviço mal feito. E por isso é o caso, elas acabam adoecendo pelo excesso de trabalho e pela preocupação que elas têm de ver como está a situação. É dramático. Eu acho que a nossa prefeita tem que ter a capacidade de dar a atenção à nossa secretária de Educação, a Sônia, para que ela tenha condições de fazer o mínimo, porque a Sônia sabe com cuidado da escola, porque ela foi diretora da escola e cuidava muito bem da escola. E significa que está faltando o apoio da prefeita, que veio aqui, falava, mas hoje é incapaz de enxergar o mínimo possível, que é cuidar de nossas crianças. E se não cuidar de nossas crianças, vereador Maurício, vai cuidar de quem? Então fica aqui o nosso apelo, para que passe a olhar com mais dignidade, mais atenção, para dar dignidade às nossas pequenas crianças que estão nas nossas escolas. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 339 de 2023. Requerimento número 340 de 2023. De autoria da vereadora Silmara Gontarque, solicita que seja encaminhado moção de parabenização ao Corpo de Bombeiros de Canoinhas pela passagem dos 39 anos da criação da primeira Corporação dos Bombeiros em Canoinhas, comemorado no dia 4 de junho. Parabéns a todos os bombeiros que fizeram e fazem parte desta conquista. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Então, queria primeiro agradecer a vereadora Silmara pela lembrança. E até eu cito aqui que temos aqui presente alguém que, não querendo apontar a idade, mas Cabo Galote, eu acho que o senhor estava nessa primeira turma, né, que foi feita aqui em Canoinhas, então esses parabéns acho que podem ser direcionados a você. Gostaria de assinar junto. E só fazer uma observação histórica, né? Alguns me questionaram se essa seria a data de fundação do quartel. Não. O quartel do Corpo de Bombeiros de Canoinhas foi fundado no dia 12 de setembro de 1984. Pelo alguns relatos históricos, o Biluca esteve lá nesse dia, né, de fundação. Tem até fotos, né, que ele está um pouco mais jovem, né, Biluca? 12 aninhos, mais ou menos, não? Mas é um fato histórico bastante importante, porque o quartel veio em virtude de um grande incêndio que aconteceu ali na rua Paula Pereira, que ocasionou uma comoção municipal e foi instalado. E esse dia 4 de junho, que marca essa data comemorativa, foi a data de matrícula do primeiro aluno, soldado, que participou. Se não me engano, foi o subtenente Vale, né? Que fez parte dessa turma, que foi nesse dia que ele se matriculou para fazer o curso, que foi um curso que aconteceu aqui em Canoinhas mesmo, no tempo que o Corpo de Bombeiros ainda fazia parte da Polícia Militar de Santa Catarina. Era o que continha e gostaria de assinar junto, se assim me permitir, vereador Silmar. Sim, está aberto a todos os vereadores. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 340 de 2023. Requerimento número 341 de 2023. De autoria do Adilson Staido, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc Mafra, solicitando alterar a altura da fiação dos postes de energia elétrica na rua Sérgio Gapski, bairro Água Verde. A fiação no trecho de asfalto da rua Sérgio Gapski está muito baixa, o que pode representar riscos para a segurança pública. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Aquele trecho ali, aquela rede de energia hoje está muito antiga, né? E foi feito um asfalto. Então, o asfalto foi feito, claro, foi aterrado e a rede ficou. Então, muitos fios estão baixos, caminhões entram ali, principalmente do meu amigo Cid Ribeiro, que já vai construir essa oficina ali, vai mudar da frente da BR para ali, e vai ter os caminhões longos que vão precisar entrar. Caminhão alto, caminhão Sider, caminhão baú. Então, é isso aí o requerimento. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Está aprovado o requerimento 341 de 2023. Requerimento número 342 de 2023. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, tendo em vista a reclamação de alguns cidadãos quanto à dificuldade ao acesso de médicos especialistas, como pediatras e ortopedistas, solicito as seguintes informações. 1. Quais os requisitos para atendimento com médico especialista em Canoinhas? 2. Em quais situações o paciente é encaminhado ao médico especialista? 3. Depois do encaminhamento, qual o tempo médio em fila de espera? 4. Existe alguma regulamentação para avaliar se o caso não necessita de especialista? Está em discussão. Senhores vereadores, novamente estou aqui falando sobre a saúde em Canoinhas. E por que esse requerimento justo hoje? Hoje eu recebi uma mãe em desespero, a Mari. Ela estava com seu filhinho Vinícius. O Vinícius tem 4 anos e 9 meses. E o Vinícius, em 2020, fez um tratamento porque ele está com dificuldades para caminhar. E ele sente muita dor nas pernas. Lá em 2020 ele conseguiu, fez um tratamento fora de Canoinhas, melhorou, ganhou alta e agora o problema voltou. E essa mãe veio hoje em desespero porque ela não estava conseguindo consulta. Ela procurou a unidade de pronto atendimento. Na unidade de pronto atendimento ela foi atendida 2 vezes. Na primeira deram dipirona, na segunda até foi pedido alguns exames de sangue. Porém ela veio aqui na Câmara hoje à tarde e eu vi o desespero dessa mãe, que veio de Marcílio Dias, de ônibus, ela não tem veículo, com uma criança de quase 5 anos no colo, carregando mochila, carregando blusa, pedindo por socorro. Entrei em contato, com a prefeitura, essa mãe desceu até a prefeitura, foi atendida, em seguida me mandou uma mensagem me dizendo: não consegui a consulta, falaram que eu preciso aguardar. Perguntei para essa mãe: onde você está? Estou na frente da prefeitura. Essa mãe estava na frente da prefeitura a pé, com uma criança bem grande no colo, porque é uma criança que já é grande para estar no colo, carregando mochila, carregando casaco, sozinha. Eu peguei essa mãe e levei no Ministério Público. Levei ela no Ministério Público porque eu falei: enquanto vereadora, eu não sei mais o que fazer. Então, vamos buscar uma solução. Assim como eu estou buscando, seu Geraldo, ainda para aqueles pacientes que estão me trazendo prontuários, porque também vou encaminhar ao Ministério Público. Eu não sei dizer para os senhores se a responsabilidade é da prefeitura, se é do Estado, de quem que é. O que eu sei dizer é que não dá mais para ver essas pessoas sofrendo tanto com a saúde. Gente, a saúde, a pessoa pode morrer, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu realmente não sei o que acontece, não sei se é sobre a conduta médica em si, até porque não sou médica para falar disso. O que eu sei é que eu vi uma mãe desesperada com uma criança hoje, sem conseguir o que ela queria, até que foi no Ministério Público. Saindo do fórum, aí sim, o carro da Secretaria de Saúde buscou ela lá e aí levou para a consulta. Aí a mãe conseguiu essa consulta. Mas o que me entristece é que a gente tem que ter corrido tanto e ido até a promotoria para que essa mãe conseguisse essa consulta, que é algo tão básico. Então, ficam vários questionamentos, porque eu realmente não sei o que está acontecendo. Eu sei que a prefeitura fez uma dispensa de licitação, ou inexigibilidade, agora eu não lembro, no valor de pouco mais de 5 milhões de reais, com contratos por 1 ano para especialidades. E esses especialistas, eles ficam na retaguarda da UPA. Mas eu não sei o que acontece, que essa mãe foi na UPA e não chamaram nem pediatra, nem ortopedista, eu não sei. Realmente não sei, e peço a ajuda dos senhores para a gente tentar entender o que está acontecendo. Eu sei que o que não pode continuar acontecendo é esse tipo de situação, que é realmente de cortar o coração. Então, esse é o motivo desse requerimento, senhores. Senhor presidente. Com a palavra. Primeiramente, eu parabenizo a senhora pela sua disposição e pelo trabalho que a senhora tem feito junto aos pacientes, e a gente acompanha isso no grupo criado da saúde, e a senhora está sempre à disposição, a gente também está colocando à disposição, e
É revoltante ver que, de repente, 5 milhões, depois que o Ministério Público toma conhecimento, se resolve já na hora seguinte. E quando nós pedimos, a coisa não se resolve. Quando o paciente está lá para ser atendido, não se resolve. Então, é parabenizar os senhores, dizer que estamos juntos, somos parceiros disso aqui. A saúde está realmente difícil. E é saúde. A gente não está falando de outra coisa. Até outras coisas poderiam passar, mas a saúde, ver esse pessoal sofrendo do jeito que estão, é realmente revoltante e nós temos que, não sei porque a gente tenta, briga, pede e as coisas não se resolvem, vão começar a levar direto então tudo para o Ministério Público e sabe lá o Ministério Público resolve essas situações. Continua em discussão. Senhores, apenas para concluir a minha fala, novamente quero dizer aqui, não sou oposição, não sou governo, estou aqui lutando pelo povo e vou continuar, porque não tem mais condições de ver tanta gente sofrendo. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 342 de 2023. Requerimento número 343 de 2023. De autoria dos edis William Godoy e professor Osmar, requerem que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação. Segundo o relato de alguns pais, algumas escolas não estão tendo serviço de vigilância e solicitaram a mudança dos seus filhos para outras escolas, por sentirem receio em deixá-los sem a vigilância que algumas escolas têm. Diante do exposto, solicitamos informar quais escolas têm vigilância e quais não têm? E qual o motivo de algumas escolas não terem segurança? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 343 de 2023. Sem mais requerimentos, presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 6 de junho, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.